Eu tenho que falar que a Erika Hilton é uma mulher. O Bolsonaro foi um político convencional, ele foi um presidente da república convencional e ruim. Mas ok, eu posso botar o Bolsonaro de direita, não consigo colocar ele como um extremista de direita. O Charlie Kirk, por mais que alguém vai achar que algumas posições dele sobre movimentos identitários sejam mais à direita, sim, o Charlie Kirk representava na maior parte do tempo o pensamento do senso comum e do cidadão comum. E ao representar isso, e ao apresentar isso, vamos dizer, de maneira respeitosa, mas desafiadora, através dos debates que ele organizava em campos de faculdades e tal, ele provocava uma reação da esquerda em que a esquerda ficava atarantada, maluca. E qual o problema que tornava a esquerda maluca? Eu não quero me repetir nisso, mas vocês entendem. A esquerda professa um conjunto de valores muito diferentes dos nossos. A universidade, depois o jornalismo, depois a burocracia, o judiciário, eles positivaram um determinado tipo de valores, que é a ideia de, por exemplo, que uma minoria ela está acima de todos. Alguns exemplos cabem nisso. Não existe racismo reverso que eles fazem. Por exemplo, olha, o conceito de minoria, que é um conceito na prática de opressor e oprimido, a gente vai pegar, é uma derivada do que falava o Marx. A minoria ela tem um status diferente. Portanto, eu vou interpretar a lei sobre casos que são objetivos e sobre, vamos dizer, dispositivos legais muito objetivos. Por exemplo, você não pode discriminar uma pessoa por conta da sua cor de pele e raça. E aí eu vou interpretar segundo, vamos dizer, esse desenho que é um desenho marxista. Não, olha só, o fulano é um opressor e o outro é um oprimido. Porque o quê? Então, objetivamente, a lei não está certa. Existe uma interpretação, uma hermenêutica marxista da lei? Sim. Os estados no Ocidente fazem uma hermenêutica das leis que envolvem raça de maneira absolutamente marxista, ou pós-marxista, mas seguindo uma perspectiva à esquerda, ok? Leis que envolvem questões de gênero, mulher, depois as leis que envolvem trans, a paranoia trans que começou a surgir, a loucura trans, do conteúdo que era colocado para crianças nos Estados Unidos, até essa babaquice do pronome. Aqui no Brasil, estejamos honestos, meu amigo, eu tenho que falar que a Erika Hilton é uma mulher, porque ela é uma mulher, certo? E aí se eu não achar que ela é uma mulher, eu vou preso se eu não achar que a Erika Hilton, que obviamente é uma mulher, eu vou preso se eu achar que ela é um homem. Olha o cuidado que eu tenho que ter. Olha como eles transformaram em dogma, em lei, em punição, um entendimento muito verdadeiro, que ela é uma mulher. Vocês entendem meu ponto? Esses caras, portanto, eles têm as vítimas perfeitas, eles estão histéricos, e eles veem que os valores que eles compartilham, né, o militante de esquerda, o estudante universitário, o jornalista, eles acham que esse valor é o valor do futuro, e que o senso comum do cidadão comum é o passado. E este passado é extremista. Portanto, exercer o senso comum do cidadão comum é ser extremista. E é atingir os dogmas, nesse caso, tanto jurídicos quanto religiosos, dessa elite. E aí essa elite começa a achar que é um desrespeito você defender o senso comum do avanço da religião deles. Então eles avançam com a religião deles, e aí você fala, não, olha só, eu acho que só existem 2 gêneros. Não, como assim? Isso é transfobia. Você está pregando a morte da população trans. Esse é o termo que eles levam. Portanto, o Charlie Kirk, ele é um extremista e tem que morrer. Portanto, o Guto Zacarias, quando faz o Change My Mind, ele é um extremista e tem que morrer. O Arthur Duval é um extremista e tem que morrer. O Nicolas, lá, quando botou a peruca, é um extremista e tem que morrer. Um cara tava agora falando, uma mulher lá pregando a morte do Kim, do Arthur, agora também do Nicolas. A gente tá agora cavucando na internet, tem um monte de gente aí pregando a morte da galera. E você se torna um extremista que precisa morrer. Entender o ponto? Este ponto faz com que um jornalista que esteja inserido nesse sistema cultural de elite, que o Curtis Yarvin, né, vulgo Mencius Moldbug, chama de a catedral. Pô, digite se você já entende o que é o conceito da catedral. A gente já fez material no Valete Plus, o final do Clube MBL. A gente tem documentário sobre isso. Eu cito isso pra caramba nas lives. O conceito de catedral é muito importante pra análise da política americana contemporânea, mas também pra política brasileira contemporânea. E é importante vocês entenderem isso pra gente, né, avançar com as nossas discussões, tá? Então eu espero que vocês saibam, não, eu entendo o conceito de catedral, tá? E entendendo o conceito de catedral, eu avanço. Digite 2 se você não sabe qual é o conceito, que eu até explico novamente, mas geral tá botando 1 aí, eu fico muito feliz. Tá muita gente digitando 2, então eu vou tentar explicar o conceito de catedral de maneira muito sucinta. Tá? De acordo com o Curtis Yarvin, quando ele usava o pseudônimo Mencius Moldbug, tá? No blog que ele tinha, ele escrevia sobre isso e ele explicou que havia um conceito. É o seguinte: antigamente,
Na Idade Média, onde emanava a verdade e onde os dogmas eram estabelecidos e onde você tinha quase um ponto fixo em que, ok, a verdade está aqui, a verdade emana daqui. Onde estava? Na Idade Média, pessoal. Pergunto pra você, Aloísio, onde estava? Você tá andando numa capital europeia em 1100. Onde você fala, esse lugar aqui vai ter a verdade. Esse lugar aqui, o dogma do que eu posso dizer, o que não posso dizer, vai estar estabelecido. Onde estava, Luísio? Não era numa pastelaria, né, Luísio? Onde era na Idade Média, Luísio? Luísio, você é um homem inteligente. É bem óbvia a resposta. Riso, você sabe, onde era na Idade Média? Europa. Hã? Europa, não. Não, difícil. Galera, eu tô com... Era numa igreja. E o exemplo mais óbvio disso é a própria catedral. O ponto mais alto, mais importante, a principal obra da cidade, onde os homens que definiam os dogmas andavam. A catedral. A catedral contemporânea, nesse sentido, é o quê? É a universidade que se expressa como? Através do jornalismo. E não qualquer jornalismo. O principal jornalismo. Veja, os grandes veículos de jornal do mundo dão prejuízo hoje. Mas eles existem porque eles influenciam. Eu não sei se foi acho que foi o Wall Street Journal, o Jeff Bezos, que por muito tempo foi o homem mais rico do mundo, ele comprou um veículo de imprensa deficitário, sendo ele um próprio homem da internet. Por quê? Porque é poder. É muito poder. Estar na mídia mainstream é poder. O New York Times influencia mais a cultura americana do que todo o partido republicano. Ok? Porque o New York Times é parte da catedral. Harvard, o MIT, Stanford, Yale, todos esses caras perfazem essa... Eles criam um conhecimento. Então vou dar um exemplo. Uma teoria, o racismo estrutural é criado na faculdade. Ele é elevado... Editoras publicam livros sobre isso. O jornalismo fala que isso é muito importante. Políticos começam a discursar sobre. Vira projeto de lei. Um juiz adota. Quando viu, o que surgiu na universidade está servindo como dogma na tua vida. Ok? Basicamente, eu tô resumindo muito isso aí. A catedral contemporânea são esses caras. E esses caras, meus amigos, olhando aqui pra vocês, esses caras são teus inimigos. Esses caras são teus inimigos. Esses caras não gostam de você. Você tá aqui na minha live é porque você, basicamente, é o cara que eles querem ferrar. E isso, naturalmente, a catedral do mundo é Nova York, a catedral do mundo é a Universidade Americana, é a inteligência americana, é a mídia americana. Mas cada um, a gente pode botar que a gente tem, vamos dizer, as nossas versões locais, né? A gente vai ter os nossos arcebispos aqui, a gente vai ter as nossas paróquias, tem essa questão paroquial local. A USP, muito importante, algumas universidades federais, certo? A gente vai incluir aí a Rede Globo, Folha de São Paulo, Revista Piauí, certo? E esses caras, nosso judiciário, é uma elite intelectual, que se fala, frequenta os mesmos lugares, assistem os mesmos filmes. Para essas pessoas, o filme, como é que é? Eu Ainda Estou Aqui, é a coisa mais linda do mundo. Os filmes são feitos sobre as histórias deles para que eles assistam. A cultura é criada para obedecer os sonhos deles. E você não concorda com isso. Você sente que isso não faz sentido. Ao não concordar com eles, você é um extremista. Igual a igreja tratava em alguma medida pessoas que rompiam os dogmas da igreja. Tipo as cruzadas? Não eram as cruzadas. A gente pegar o caso dos cátaros e outras, vamos dizer, heterodoxias ali que foram fortemente pisadas ali pela igreja. Né? Você vinha com uma heterodoxia e... Nesse sentido, a gente pode ser tratado como um cara que está professando a religião errada, a religião a ser substituída, tá? Naturalmente, né, como há um processo de transição em que eles estão se impondo como membro de uma nova religião e esmagando a religião pré-existente ou a cultura pré-existente, há luta. Só que você tem que entender que há luta. A maior parte das pessoas não entendem que é uma luta. As tais das guerras culturais. As guerras culturais que nós vivemos são basicamente a luta entre o senso comum, a cultura e a religião anterior, ou seja, o mundo comum e os conceitos que vocês acreditam comum, tipo, família nuclear, heteronormatividade, cisnormatividade, que eu acredito e defendo, ok? Contra um mundo que se impõe contra a gente, ok? Vocês entenderam? Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!